Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Carla e como tanto vocês como eu também tenho a responsabilidade de explicar um pouco, né, sobre o nosso código de ética que é tão fundamental. E eu venho junto aí com o meu colega, o Maurício, para a gente estar apresentando um pouquinho para vocês. A gente vai tentar ser o mais breve possível, tá? Respeitando aí e explicando para vocês um pouco sobre o que nós aprendemos com esse código de ética que é tão útil, né? A gente está aí por dentro e para a gente estar exercendo aí futuramente, né? Então, pessoal, para a gente dar início aí no nosso código de ética, seria importante a gente parar para pensar um pouco e a gente refletir qual o objetivo desse código de ética, né? Então, ele traz pra gente estar acompanhando aí nossos direitos e deveres, né? A gente tem que estar por dentro aí do que a gente pode ou não fazer, né? Outro ponto que a gente tem que parar para pensar, qual a necessidade desse código de ética na nossa vida, né? Qual a necessidade? E a necessidade, né, gente, da aplicação desse novo código de ética surgiu do Conselho Federal do Nutricionista. Eles se reuniram aí e houve uma necessidade de aplicar o novo código de ética. Eles que estão aí por trás, né, da mudança da sociedade, eles que estão por trás disso. Gente, é importante a gente saber também do que se trata, né? Eu vou estar falando para vocês e vocês do que se trata esse código de ética. Ele se trata das nossas responsabilidades, nossos deveres, né? Nossos limites. Então, o profissional, ele tem que ter limite. E dos nossos princípios, né? Dos nossos princípios também. E do nosso direito, né? Que é o que a gente vai se aprofundar aí nos artigos. E eu considero assim um dos mais importantes, né? Que todo ser humano tem que ter um... E por trás do ser humano tem que sim ter uma lei, né? Até porque tem pessoas que não têm limite, né? Então, de acordo com o código de ética, a gente tem limite, a gente tem direito, a gente tem deveres. É proibido ou não é? Então, a gente vai começar um pouco e eu vou falar um pouco sobre o direito, né? O que é direito do nutricionista? Gente, começando pelo capítulo 1 sobre as responsabilidades profissionais. De acordo com o artigo 10, eu escolhi o artigo 10. O que é direito do nutricionista? Gente, é direito da gente, o artigo 10, ele traz pra gente aí que é nosso direito do nutricionista, nós nos recusarmos a trabalhar, né, em instituições aí onde as condições não sejam adequadas. E essa decisão foi tomada pelo Conselho Regional do Nutricionista, tá? Então, é direito do nutricionista nos recusarmos aí, tá, ok? Gente, o artigo 12 ele vem trazendo aí pra gente que é direito nosso a gente nos recusarmos a aceitar situações que não seja do nosso cargo, né? Que não esteja compatível ao nosso cargo. Um exemplo, eles colocam um exemplo é o desvio de função, né, gente? A gente tá ali para manter uma alimentação saudável, né? Montar os pratos e por exemplo, alguém determinar com que a gente limpe o chão. Então a gente pode sim recusar perante essa situação. O artigo 13, ele traz pra gente o direito, né, de nós profissionais prestarmos serviços gratuitos, né, com fins sociais e humanos. Então, é nosso direito, tá? Olá, meu nome é Maurício e juntamente com a minha colega Carla estaremos apresentando o Código de Ética do Nutricionista. E nós iremos começar com o capítulo 1, onde irei falar sobre alguns deveres que o nutricionista deve ter na sua vida profissional. E um deles é o artigo 14, que fala que o nutricionista deve atuar nas suas atividades profissionais com clareza, dignidade e decoro, sem que ele viole aquilo que está escrito no nosso código de ética. Outro artigo escolhido foi o artigo 18, onde fala que o nutricionista tem o dever de sempre estar atualizado de novas informações para que ele possa orientar outros e supervisionar essas novas mudanças, essas novas atualizações.
Outro artigo escolhido é o artigo 21, que fala que o nutricionista tem o dever que quando ele está atuando na sua área, ele tem que estar com o CRN ativo. E também irei falar sobre o artigo 26, que é uma proibição do nutricionista, que é vedado ao nutricionista emitir declarações falsas ou alterar quaisquer informações em benefício próprio ou de terceiros. Já o artigo 24, ele vem trazendo o que é vedado, o que significa, o que é proibido, o que não podemos fazer. Eu já vi alguns casos, né, onde as pessoas assinam, né, como título e dão um nome ali, sendo que não estão exercendo na profissão, entende? Então isso é proibido, usar seu nome, seu título em estabelecimento, sendo que você não está lá para exercer, né, para você trabalhar, então isso é proibido. O artigo 25, ele traz também que é proibido, né, nós profissionais ensinar pessoas leigas, né, as nossas técnicas do nosso curso de nutrição. Eu não vou anunciar assim, tá, gente? Bem, agora iremos para o capítulo 2, onde esse capítulo traz pra gente como devemos agir, como deve ser a nossa relação com outros profissionais, sendo ele da saúde ou não. Então, qualquer profissional que a gente vai estar trabalhando, sendo ele funcionários operacionais, sendo ele algum representante de vigilância sanitária, e como a gente devemos estar agindo com essas pessoas que iremos trabalhar. E no artigo 29, trago uma proibição que não devemos tratar ninguém com falta de respeito, sendo ela por falta de agressão, assédio, humilhação, intimidação, perseguição, com quaisquer profissional que a gente esteja trabalhando. Dando continuidade aí com o que o Maurício falou, né? Eu escolhi o artigo 27, onde ele fala que é direito nosso, né? A gente denunciar qualquer ato de humilhação, agressão. Agora vamos dar início ao capítulo 3, né? Onde fala aí das nossas condutas e práticas profissionais. Gente, de acordo com o artigo 31, é direito nosso, tá? A gente tá aí colocando em prática a nossa função, né? Sem qualquer influência de pessoas que não sejam habilitadas. Gente, perante o artigo 32, é direito, né, do nutricionista ter aí acesso, né? A coletividade, né, de qualquer indivíduo aí, tendo sob sua responsabilidade. De acordo com o artigo 33, a gente também tem o direito, né, de assistir indivíduos, né, sobre responsabilidades profissionais de outra instituição, né, que não seja... Bem, agora ele está falando sobre o capítulo 3 e eu vou falar alguns deveres que está escrito nesse artigo, que traz aí as condutas e práticas que o nutricionista deve ter durante a sua exercer de profissão. Eu vou falar do artigo 35, que traz aí que o nutricionista tem a obrigação de cumprir as normas que são definidas pelo Conselho Federal de Nutricionista, de forma de executá-las justas e honestas. E também vou trazer aí o artigo 36, que fala que o nutricionista deve fazer consultas presenciais e que tem a total responsabilidade do quadro nutricional, do diagnóstico nutricional do seu cliente ou paciente. E agora sobre o artigo 40, que traz aí a questão do nutricionista respeitar o seu limite de campo de atuação, que traz aí também o artigo 41, que fala que quando não cabe mais a competência ao nutricionista, ele passar para outros profissionais, como educadores físicos, fisioterapeutas, enfermeiros ou outros. E o que também faz uma junção aí com o artigo 42, que fala que o nutricionista deve passar todas as ferramentas e informações necessárias para que esses outros profissionais possam trabalhar com essa coletividade ou indivíduo. E agora sobre o artigo 43, que traz aí que o nutricionista deve colaborar com autoridades sanitárias ou a fiscalização, passando as informações necessárias para que eles possam fazer o seu trabalho. Também aí, devido ao artigo 49, é proibido, né? Durante o exercer da função, a gente está recebendo aí comissões, né?
Então, isso é proibido, gente, pelo amor de Deus. Brevemente, iniciamos o capítulo 4, onde eu vou estar falando sobre os meios de comunicação e informação. O Maurício escolheu o artigo 55 desse capítulo, tá? E eu escolhi o artigo 53 e o artigo 58. De acordo com o artigo 53, gente, ele fala aí que a gente tem o direito, sim, de estar usando os meios de comunicação, né? Os meios que a gente tem aí. Portanto, que a gente tem a responsabilidade do que a gente está emitindo lá. Então, tudo que você postar, que você colocar, você tem que ter plena responsabilidade do que você está falando, do que você está fazendo. Então, tenha responsabilidade. E sobre o artigo 58, gente, caiu até em questão de prova aí, né? Sobre a imagem corporal. Então, mesmo tendo assinatura por escrita, a gente não pode divulgar. Agora, no capítulo 4, eu irei falar sobre os meios de comunicação e informações que o nutricionista pode estar utilizando para divulgar ou promover as suas atividades com o público. E eu vou falar sobre o artigo 55, que traz justamente sobre a divulgação. Quando for divulgar alguma coisa sobre alimentação, que nessa divulgação claramente seja alguma coisa com da promoção da saúde ou uma educação alimentar e que sempre que está publicando essas divulgações sobre alimentação tenha um respaldo técnico científico. Então tem que estar comprovado que aquilo que você está divulgando para o público seja verdade. Bem, agora irei falar sobre o capítulo 5, onde fala sobre a associação de marcas e uma relação entre essa associação de marcas de produtos alimentícios, utensílios, tudo que seja ligado à nutrição com o nutricionista. Como deve ser a nossa conduta, o que está escrito aí pra gente, o que a gente devemos, o que a gente temos direitos e o que está vedado para nós. E eu vou falar aí sobre duas proibições que está escrito nesse capítulo, que é o artigo 62, que fala que é vedado ao nutricionista condicionar, subordinar ou sujeitar suas atividades profissionais a vendas de qualquer tipo de produto alimentícios, fitoterápicos, suplementos ou tecidos ligados à nutrição para fins próprios, E o outro é o artigo 64, que fala que é vedado que o nutricionista não pode receber patrocínios de empresas para associar ele à marca do produto. Dando continuidade, então, aí o artigo do Maurício, né, do capítulo 5, do artigo 62, eu vou falar do artigo 63. Então, gente, dando a continuidade aí, o artigo 63, né, ele fala pra gente que é proibido a gente fazer publicidade e propagandas com meio de comunicação aí, com fins de marcas de produto, né, alimentício. Então, é proibido, tá? Não pode. Eu irei dar início, então, aí ao capítulo 6º, tá? Do Código de Ética, onde ele vem abordar pra gente a nossa formação profissional, né? E eu escolhi o artigo 66 e o artigo 70. E o Maurício ficou com o artigo 75 e 76 e 77, tá? Então, vamos lá. Gente, esse capítulo, então, vem trazendo sobre a formação profissional, né? Então, falando sobre o artigo 66, ele vem abordar pra gente que a gente tem plenos poderes de direito, né? Podendo estar aí, né, gente, atuando na área de supervisor, que legal, que bacana. A gente pode estar sendo supervisor aí em estágios, contanto que seja no nosso local de trabalho, tá? Já o artigo 70, né, ele traz pra gente aí que em toda a nossa formação profissional é dever nosso, né, tá aí desempenhando as atividades docentes, né, e técnica científica, tá, gente? Então é nosso dever. Bem, agora entramos aí no capítulo 6, que fala sobre a formação profissional e as condutas, práticas e situações que devemos ter nesse caminho da nossa formação como os nutricionistas. E eu vou falar aqui sobre 3 proibições. Uma delas é do artigo 75, que fala que é vedado
que o nutricionista supervisor, orientador, realize estágios em instituições, empresas que não tenham nutricionista contratados presentes. Outro é o artigo 76, que fala aí outra proibição, que o nutricionista de docência faça, é, diminua, desvaloriza outras áreas da profissão que não seja aquela que ele não esteja atuando, como por exemplo, ele atua em nutrição clínica e fala que e desvaloriza a nutrição de produção. E o artigo 77, que traz aí pra gente que fica proibido o nutricionista induzir a alunos ligarem para outra instituição que esteja vinculada a ele. E é isso aí. Então, gente, vamos dar início agora ao capítulo 7, né? Que fala sobre pesquisas. Ei! Então, eu escolhi aí, né, o artigo 79, que ele fala que é nosso dever, né? Realizar pesquisas respeitando aí o meio ambiente, né? Gente, essas atividades relacionadas ao estudo de pesquisa, a gente vai ter relação aí, contato, né, com outras pessoas, com o meio ambiente, né? Pode até ser com animais. Então, o que é nosso dever? De acordo com o artigo 79, é nosso dever respeitar o ambiente de cada um deles. Então, enquanto a gente estiver fazendo a realização de alguma pesquisa, enquanto nós estivermos aí efetuando, né, alguma pesquisa aí no meio do campo, devemos respeitar os animais, tá? Deixando ele lá no local preservado, entendeu? Sem mexer nele, porque isso aí pode causar sérios problemas, né? Então é melhor a gente evitar. Então, cada qual no seu quadrado. Gente, o artigo 82, ele vem trazendo pra gente que é proibido. O que é proibido? A gente omitir a citação de terceiros. Eu realizei uma pesquisa e eu tive a ajuda de terceiros e eu omiti, eu não citei o nome deles, só coloquei o meu. Tá errado. Então, você tem que colocar, né, lá direitinho. Aí, que tiver ajuda aí na elaboração técnico-científica. Então, a gente tem que colocar lá a participação de cada um, tá? Que nos ajudou aí. Porque aí é uma proibição, tá? Se a gente não colocar, é proibido. Gente, de acordo aí com o nosso artigo 83, também é proibido, tá? A gente declarar autoria em produção científica. Tipo assim, você não participou, apenas colocou seu nome lá. Então, isso aí é proibido. Bem, finalmente cheguei ao capítulo 8. Nós chegamos ao capítulo 8, né? E eu vou falar. E o capítulo 8 fala com as relações com entidades da categoria. Qual é a relação do nutricionista com essas sociedades? Quais são os seus direitos, seus deveres e suas proibições? Eu irei falar um de cada dessa categoria então, e um direito que o nutricionista tem, que está presente no artigo 85, que é que ele tem o direito de requerer o desagravo com o Conselho Regional de Nutricionista quando ele se sente ofendido na atuação da sua profissão ou algo relacionado em razão da mesma. Um dever é que o nutricionista, um dever que está aí no artigo 89, que o nutricionista tem o dever de fortalecer e incentivar essas entidades para que ele possa proteger e valorizar a sua profissão de uma forma respeitando o direito da liberdade de opiniões. E uma vedação é que é vedado ao nutricionista velar de posições ocupadas em entidades da categoria para obter vantagens pessoais ou financeiras. Então quer dizer que o nutricionista não pode estar, basicamente, ocupar um cargo de superioridade, algo sendo que exceda as suas atribuições como nutricionista. Então é isso que o capítulo 8 nos traz. Então, pessoal, eu escolhi aí, né? Eu fiquei com o capítulo 9 e eu escolhi aí o artigo 91, tá? E ele fala pra gente aí, ele é um código muito abrangente. Esse código, ele amarra todas as outras
os outros artigos aí que foi dito aí atrás, né? Qualquer infração, qualquer coisa cometida contra esses artigos que estão no código constitui a uma infração, seja ela por ação ou por uma omissão. Então é nosso dever, né, cumprir aí com tudo que vem de acordo com esse código, tá? É muito importante isso. Ou seja, a gente tem que cumprir o código todo. E caso a gente não venha cumprir, isso vai ser uma ação disciplinar contra qualquer um de nós. Então, tem que cumprir o código todo. E ocorrendo aí, né, gente, pessoal, essa infração aí, ela vai ser apurada por um processo, né, disciplinar. E de acordo com o Código 94, tá? Então, vai abrir um processo aí para você se defender, né? E fazer sua defesa perante o juiz, tá? Vai ocorrer, então, o processo, né, de defesa, mas você vai ter que responder, né? Por que você não cumpriu com o novo código de ética, tá? Tá ok, gente? Então, Bem, finalmente nós chegamos aí ao último capítulo presente no Código de Ética, que é o capítulo 10, e eu vou explicar dois artigos presente nesse capítulo, que eu escolhi o artigo 96, que é justamente o primeiro artigo presente no capítulo 10, que fala que qualquer dúvida que a gente tenha sobre as observâncias, sobre essas regras que estão nesse código, serão tiradas, resolvidas pelo Conselho Federal de Nutricionista. E eu escolhi o último artigo do capítulo 10, que é o artigo 100, que fala que esse novo código, essa nova publicação desse novo código, entrará em vigor em 60 dias após a sua divulgação, após a sua publicação. Então, até esses 60 dias acabar, o outro código ainda estará valendo, o código antigo, e esse novo, que foi publicado, só entrará em vigor após os seus 60 dias de publicação. E é isso. Essa foi a nossa apresentação sobre o Código de Ética Nutricionista. Eu espero que a gente tenha explicado de uma forma clara, que você possa ter entendido, e muito obrigado por ter assistido a nossa apresentação. E é isso.